Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com o presidente de um instituto que olha a cidade e planeja a cidade. O Instituto da Cidade, Dr. Marcelo Espírito Santo. Boa noite, doutor. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Desculpe minha ignorância, mas o que é o Instituto da Cidade? O Instituto da Cidade é uma autarquia criada em 1992 pelo Plano Diretor, também aprovado naquela data, e implantado pela prefeita Conceição Andrade em janeiro de 1993. É um órgão ligado, faz parte dentro da estrutura municipal, né, uma autarquia, e é o responsável pelo planejamento urbano da cidade de São Luís. Esse planejamento acontece? Acontece. A cidade ela é planejada há muito tempo. Mas a prefeitura respeita esse planejamento? Respeita, apesar de nós sabemos que a cidade tem uma dinâmica que suplantou as capacidades de fiscalização, de atuação muitas vezes da política municipal junto às questões do desenvolvimento urbano. São Luís cresceu muito nas décadas de 80, na década de 90 e nós sentimos esse reflexo desse crescimento atualmente. E a prefeitura acompanha esse crescimento e uma das respostas a esse acompanhamento é a própria criação do Instituto, há 20 anos atrás, está completando agora nesse 2013, justamente para poder, de alguma forma, pensar a cidade e melhorar, né, a sua legislação urbanística. Mas doutor, projetar é exatamente antever um processo, é projetar a verdade de hoje para um futuro próximo, médio ou longo prazo. Isso basta olhar assim superficialmente as administrações municipais, parece que não acontece, ou acontece? Na verdade, o estudo acontece. Apesar de ser um instituto de pesquisa, nós trabalhamos com dados primários produzidos por outras instituições. Uhum. O nosso principal elemento de trabalho são os dados censitários que o IBGE produz aí ao longo, né, dessa sua atividade. E em cima desses dados, nós conseguimos distribuir essas informações pelo território e, a partir daí, traçarmos alguns panoramas, alguns cenários de crescimento da cidade. Então, o que faz o Instituto, que era, né, a sua primeira pergunta, dentro desse processo de reconhecimento dessas informações da realidade municipal, fazer a proposição de alterações na legislação que possam manter a dinâmica de crescimento da cidade de uma forma equilibrada e que seja boa, né, para os seus moradores. E, ao mesmo tempo, apontando novas legislações para que possa continuar esse crescimento de uma forma tranquila para a cidade. Doutor, uma simples visão deduz que a existência desse instituto é absolutamente necessária. As administrações municipais sabem disso ou se comportam como se soubessem? Muitas vezes a dinâmica dos problemas que a cidade apresenta fazem com que um gestor ou outro possa dar uma atenção maior ou menor a essa dinâmica urbana. Nós sabemos que a cidade de São Luís tem problemas históricos na área de saúde, de educação. São Luís atende, né, muitas áreas do Maranhão, ou seja, tem a sua própria população. Né, mas isso não podia não devia estar previsto? Em parte, né, essa previsão é muito Porque difícil. É uma realidade. É uma realidade, mas os recursos do município também têm certas limitações que fazem que muitas vezes as administrações acabem atuando mais ou de forma menos intensa na área do planejamento urbano. O órgão existe, como eu coloquei, há 20 anos e faz esse trabalho de criação de cenários, de análise e diagnósticos da situação atual da cidade e, na medida do possível, faz proposições, legislações para tentar corrigir, né, controlar ou antecipar alguns cenários para a cidade. Doutor, veja bem, as administrações brasileiras, eu não quero nem citar São Luís, brasileiras, elas são muito voltadas para a eleição próxima. Esteja no primeiro ano, segundo, terceiro ano. O gestor senta na cadeira pensando na eleição de 4 anos. Isso atrapalha? Porque geralmente, desculpe aí interromper, geralmente as obras necessárias não são muito eleitoreiras. Então fica essa coisa de fazer o que rende voto e fazer aquilo que é necessário e não rende voto.
Como é que o Instituto se posta diante disso? Particularmente, a cidade de São Luís, ela, com relação ao seu planejamento urbano e ao seu Instituto de Planejamento, ela deve ser vista, né, sobre um aspecto local, regional e um aspecto nacional. Nacionalmente, o INCIDE, hoje, né, Instituto da Cidade, anteriormente Instituto de Planejamento, ele não é exceção na dinâmica dos institutos de planejamento nacionais. Então, o Instituto Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que é uma instituição muito tradicional, e, como sempre é lembrado como modelo, o Instituto de Planejamento Urbano, o IPUC, de Curitiba, né, que sempre é apontado como modelo de desenvolvimento. Curitiba é apontado como modelo de tudo de gestão. Exato, e na hora também, quando se fala, né, em planejamento urbano. Então, mesmo nessas cidades que possuem órgãos tradicionais e mais antigos, anteriores ao Instituto, muitas vezes existem períodos ou gestões de um maior ou menor afastamento do que apontam os órgãos de pesquisa e de trabalho técnico na área do planejamento. São órgãos que praticam uma atividade de pensar a cidade, mas que muitas vezes a dinâmica urbana da cidade faz com que o gestor acabe correndo ou no sentido de sempre apagar um incêndio. Onde o senhor diz dinâmica, eu tenho que entender a eleição? Não, eu digo a dinâmica realmente do desenvolvimento urbano. Desculpa, a pergunta... Não, tranquilo. Eu vejo, quando eu digo dinâmica, é a dinâmica da cidade. Ou seja, a São Luís está inserida já historicamente há muito tempo num sistema global de comércio internacional por conta do nosso porto do Itaqui. Da mesma forma, situado numa região meio norte, num ponto isolado, então sofre também, apesar dessa ligação internacional, de um certo isolamento, né, econômico. É um centro que atrai uma cidade da onde se exige muito por conta da população do estado do Maranhão, é um ponto de referência na área de serviços, de comércio para o estado do Maranhão, e com isso a nossa dinâmica aí entra, né? Ou seja, quando eu digo dinâmica, é o crescimento que a cidade possui. Doutor, uma pergunta, o foco maior é urbanístico, é econômico, é político? Qual é o foco maior do Instituto? Ou ele olha todos esses aspectos? A questão política é um ponto que acho que o Instituto passa de uma forma muito mais distante. E quando nós falamos é um Instituto de Planejamento Urbano, ele engloba o urbanismo. O urbanismo é a ferramenta dos arquitetos. Exato. Agora, o planejamento urbano envolve uma visão na área de geografia, da sociologia, também da arquitetura e do urbanismo, é uma área muito mais ampla. E é dentro desse aspecto muito mais técnico e de compreender a cidade para poder oferecer ao prefeito, ao gestor, as melhores ferramentas para atacar ou de alguma forma desenvolver a cidade. Doutor, é evidente que esse instituto, ele, para ser eficiente, como resultado, ele precisa ter uma simpatia do prefeito. Como olha o prefeito hoje e como olharam os prefeitos anteriores? Como eu coloquei, o Instituto foi criado a partir do Plano Diretor de 1992. Né? Então, foi o Plano Diretor aprovado já tem 20 anos, exato, aprovado pelo Dr. Jackson Lago, prefeito na época, implantado em janeiro de 1993. Então, é a partir daí que ele começa a trabalhar. E hoje, com o prefeito Edivaldo, ele faz parte, ou tem desenvolvido e oferecendo produtos à população que hoje estão na pauta de prioridades do governo municipal. Então, por exemplo? Dentro dos diferentes trabalhos que o prefeito Edivaldo iniciou em janeiro, com a agenda de prioridades para os primeiros 120 dias de governo, já dentro da nossa agenda de investimentos que o prefeito procura desenvolver em 2013 e 2014, a revisão de todo o conjunto da base da legislação urbanística municipal está colocado 120 dias está feito já isso. Não, esse já foi, só estou colocando aqui. O nosso produto, ou seja, o trabalho de revisão e monitoramento da legislação e a proposição de novos instrumentos fazem parte desde o primeiro momento da gestão Edivaldo Holanda como uma das prioridades. Ou seja, a Prefeitura nesse momento reconhece que a dinâmica da cidade necessita de um novo conjunto legal que possa favorecer o seu desenvolvimento. Hoje a nossa legislação ela tem alguns avanços por conta do plano diretor aprovado em 2006 e a nossa legislação de zoneamento, parcelamento do solo, uso e ocupação é ainda de 92. Então a Prefeitura identifica que essa legislação hoje
ela amarra, ela de alguma forma desestimula certos setores de desenvolvimento na cidade. Doutor, é evidente que o Instituto não tem ação policialesca. Mas, por exemplo, como o Instituto se posta diante dessas invasões, como o Instituto aconselha o prefeito em relação a essas invasões que agridem a urbanização da cidade? Por exemplo, aqui perto da ponte Bandeira Tribuzzi, em cima do mangue, está sendo construído casas e casas e casas, ali perto daqueles apartamentos do PAC, Sim, em cima do Rio Anil. Está sendo construída uma série de casas de alvenaria. Como o Instituto aconselha o prefeito em relação a isso? Tirar, pede voto. Esse aconselhamento, na verdade, ele é feito de uma forma muito mais colegiada. Sim. De fato, o Instituto não tem uma ação de fiscalização Não urbanística. tem, é por isso que eu disse. Mas nós temos esse olhar e isso é trabalhado em paralelo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, porque são áreas, essas sim, as que atuam diretamente Exato. nesse processo. Mas nós não podemos esquecer que essa responsabilidade, que é muito mais social do que necessariamente de planejamento ou de uma ação de fiscalização do município, é um problema que também necessita, quando numa ação, por exemplo, de uma retirada de um invasor de uma área de mangue ou com uma proteção ambiental específica, nós temos que ter o apoio da Polícia Militar, nós temos que dar um destino para aquele morador, muitas vezes que está colocado, né, que se instala por necessidades econômicas numa área não apropriada para a sua moradia. Então é um trabalho que envolve uma série de elementos do próprio IBAMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da própria Polícia Militar e de vários órgãos do município. Doutor, mas na hora que vai ser feito um planejamento da cidade, isso tem que estar previsto, né? Não, isso faz parte do nosso trabalho. Nós temos esse mapeamento de áreas que hoje estão ocupadas de forma, ou em áreas que não deveriam estar ocupadas, ou seja, áreas de proteção ambiental, áreas de declividade acentuada, áreas potenciais de inundação, porque muitas vezes a população, por questões socioeconômicas, elas acabam buscando ou se adaptam à geografia da cidade no que ele pode ter acesso, num processo de ocupação, né, espontâneo. Como gestor, o senhor coloca isso no plano? Como gestor, o senhor cita os problemas que podem advir disso? Como cidadão, o senhor acredita que essas soluções possam acontecer? O senhor responde no próximo bloco. Doutor, a pergunta foi, como gestor é evidente que o senhor tem uma visão estritamente técnica sobre essa questão. Como cidadão, o senhor acredita que ela possa ser resolvida? Acredito, e principalmente neste momento em que eu acho que a cidade vive, com uma nova gestão se iniciando, com um gestor, com uma energia, eu posso dizer isso porque trabalhei nesses últimos 20 anos com os diferentes prefeitos que a capital do Maranhão, né, possuiu, e o prefeito Edivaldo tem uma energia de trabalho bastante diferenciada, com uma equipe de governo muito jovem e com uma vontade de trabalho bastante, acho que oportuna para esse momento e para os problemas que a cidade hoje apresenta, né, para os desafios que ela apresenta para os técnicos da cidade e os gestores municipais. Como presidente do Instituto da cidade, o senhor sugere ou sugeriria ao prefeito, em algum instante, a criação das subprefeituras? Nós temos um estudo, o Instituto da Cidade trabalha de uma forma a compartimentar a cidade, ou seja, quanto mais nós estudamos temos um estudo técnico e podemos subdividir a cidade para efeito de planejamento, isso favorece o nosso trabalho. Então nós temos, o Instituto da Cidade tem uma divisão. Agora, quando se coloca ou se fala em subprefeituras, se entende um serviço diferenciado do poder público nessas pequenas regiões, né, ou divisões da cidade. Isso. Então, no sentido de orientar o prefeito ou aconselhar o prefeito, acho que de uma forma mais ampla na administração deve-se pensar o que é que a prefeitura vai oferecer de um elemento na política administrativa diferenciado ao cidadão. Ou seja, se a administração entende claramente o que é que ela pode oferecer nessa pequena unidade,
nas áreas de saúde, na área de análise e aprovação de projetos, na expedição de documentos junto à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Urbanismo. Na conservação urbanística da região. Na questão da limpeza, na questão de parques e jardins, ou seja, se a administração consegue oferecer nessas unidades menores, né, um serviço de maior qualidade ao cidadão, então nesse aspecto é óbvio que seria interessante. Porque sentado ali na Pedro II, o prefeito não sabe quais são os buracos, quais são as deficiências, quais são, enfim, os problemas que acontecem numa rua lá no Não, com certeza. Mas vamos imaginar que o prefeito hoje, ele é um prefeito, eu coloco como desses 20 anos, um prefeito que tem saído às ruas e conhece, tem um contato cotidiano com a população e também o seu secretariado. Hoje nós temos uma presença, o secretariado tem uma presença e um contato com a população bastante acentuado. Então nós conseguimos ter essa capilaridade, esse conhecimento dessa realidade cotidiana que a cidade vive. A questão, acho que da subprefeitura seria de fato uma oportunidade a mais, não apenas para se conhecer os problemas de São Luís, mas para oferecer as soluções que muitas vezes hoje estão centralizadas em alguns órgãos, em alguns pontos da cidade, onde o cidadão tem que se deslocar para poder usufruir. A ideia de uma subprefeitura, de uma subprefeitura, no nosso entendimento, é muito mais esse serviço, né, aí sim, espalhado pelo território municipal. Porque, doutor, não se pode administrar uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, que eu acho um absurdo, inclusive São Luís com 1 milhão de habitantes, mas não se pode administrar uma cidade com 1 milhão de habitantes da mesma forma que você administra uma cidade com 200 mil habitantes. Não, com certeza. Quer dizer, é rara a cidade na Europa com mais de 1 milhão de habitantes, poucas. Mas aqui no Brasil tem, é o que mais tem. Então, não se pode administrar isso centralizado. A pergunta agora é a seguinte: quando você sugere, a pergunta é a seguinte: o Instituto dá apenas indicadores ou sugere soluções? Ele sugere também soluções, mais do que os indicadores, que é a sua base de trabalho. Sim. Entender, né, como num médico, né, ele faz o diagnóstico, mas ao mesmo tempo ele oferece o remédio e na dose específica. Então essa é na parte do planejamento urbano, porque o INCID não atua, por exemplo, nas políticas específicas de saúde, de educação, existe a secretaria que cuida especificamente dessa área, mas o INCID tem a sua ação constante de diagnosticar problemas na cidade. Nós oferecemos informações à saúde, à educação, nessa territorialização dos dados do município. Então, nesse aspecto, ou quando se fala agora de desenvolvimento físico da cidade, socioeconômico, instalação ou a atração de novas formas de produção, de oportunidades de trabalho, portanto, atividades na área de comércio, serviços, de indústria, ou seja, esse é o trabalho do INCID, apontar caminhos através da legislação de diagnóstico, propondo legislações, para que a cidade possa crescer de uma forma, né, sem nenhum entrave na questão legal. O senhor falou em 2 palavras, caminho e crescer. Falou em outros sentidos, eu quero aproveitar para outra coisa. São Luís não tem caminhos para carros. São Luís cresce e esses caminhos diminuem. Como o senhor olha essa questão viária de São Luís? Nós temos uma secretaria específica que faz essa análise, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, mas que trabalha claudicantemente. E passa, né, também como uma das áreas estruturantes para o trabalho de diagnóstico e de proposições que o Instituto da Cidade, né, como atividade cotidiana, também faz. Então, nesse aspecto, nós trabalhamos ou temos que dar um passo atrás e entender essa dinâmica, o que é essa cidade que nós temos hoje. Então, ela é fruto de um sistema viário ainda da década de 70 e que, de fato, de lá para cá, ao longo das décadas de 80 e 90 e nesse século XXI, principalmente, nós temos a mesma base de corredores primários, que são os grandes eixos, as grandes avenidas, mas as ligações entre bairros é que não foram implementadas ao longo dessas últimas décadas. Ou seja, nós temos que deslocar de um bairro vizinho para o outro, ao invés de, nós temos, né, o morador acessa um grande corredor que já está, é fato, impactado pelo transporte público, pelo aumento da população. Naturalmente, o transporte público ele aumenta o número de grandes veículos nas vias, o número também crescente de carros particulares que estão ocupando, né, nesse
nesse translado que poderia ser feito com vias entre um bairro e outro, mas obriga o corredor principal. Exatamente, obriga o morador a sobrecarregar esse corredor, essa malha primária. Então, nesse aspecto, falta ainda, isso está sendo já feito um estudo pela Secretaria Municipal de Transportes, né, de um plano viário para a cidade que possa antecipar soluções e já, né, nesse crescimento da cidade, propor essas ligações entre bairros e o aumento dessa malha viária primária. Doutor, eu não estou querendo ser agressivo, mas estudo, São Luís vem estudando há muito tempo, toda hora da prova é reprovado. O senhor acredita que essa administração passe na prova? Acredito plenamente. Eu acho que nós temos ainda, né, estamos nos primeiros 6, 7 meses de governo. De fato, uma situação econômica ou financeira municipal ainda muito limitada, portanto, com uma capacidade de investimento ainda, né, se reestruturando para que se possa, de fato, aplicar na construção de uma via, na ampliação de uma avenida. Mas com relação aos estudos técnicos, isso tem sido feito desde o primeiro momento, ou seja, o diagnóstico nos diferentes setores, incluindo a área de transporte, a área de planejamento urbano, que é o que o INCID trabalha, e na qual eu acredito plenamente. Doutor, quando a população pede soluções, não é imediatamente criar uma avenida enorme, ou então fazer essa quarto centenário, essa que fundaram agora, inauguraram agora, que leva de um congestamento para outro. Então, não é isso. Outro dia eu vi num sinal de trânsito, tinha um guarda municipal. Na hora que o sinal abria, ele apitava. Ele era uma redundância, ele era um pleonasmo, ele não precisava estar ali. Soluções imediatas. A cidade está louca por soluções imediatas. O senhor acha que isso aí é tecnicamente menor? É por isso que o Instituto não olha? Não. Não acho menor de forma alguma, e o Instituto, na verdade, não atua nesse gerenciamento do sistema. Mas não deveria sugerir? Não, ele trabalha, na verdade, na proposição, ou trabalha ligado diretamente à Secretaria de Transporte, até porque esse tema, transporte e mobilidade, também faz parte do plano diretor, né? Isso está previsto no plano diretor da cidade, que, em tese, é o principal instrumento que norteia o crescimento da cidade e instrumento no qual o INCID trabalha e atua diretamente, monitorando e fazendo propostas de alteração e de atualização. Doutor, deixa eu interromper, me diga uma coisa. O VLT, que foi levantado como bandeira pela administração anterior, foi ridicularizado pelos outros candidatos e está lá jogado atrás me parece que de até uma forma dolosa, jogado lá com um prejuízo enorme, atrás dali num terminal desse. Qual é a sua opinião sobre, fala agora com o técnico, qual é a sua opinião sobre veículos sobre trilhos? Para a cidade de São Luís, ou para cidades com o porte da cidade de São Luís e com a forma o desenho urbano que a cidade adotou, esse sistema ele se enquadra quando devidamente instalado em áreas de população mais acentuada. Então, eu não posso separar a função de técnico da função de gestor municipal. Sim, não, é muito claro. difícil isso ser dissociado. Isso é. Então, a minha resposta faz parte também como presidente do Instituto da cidade. Sim, claro. A ideia, ou o que se tem feito nesses meses, estudando um redirecionamento do que foi o projeto anterior, do que foi herdado da administração anterior. O projeto anterior é ruim? Não é ruim, mas acho que nesse momento ele está sendo potencializado para atingir um maior número de pessoas na cidade. Então a ideia é que ele está sendo reestudado no eixo Itaquibacanga. É lá que é o maior trecho populacional da cidade de São Luís, que tem uma dinâmica bastante ativa, bastante característica, é um trecho que ainda tem um horizonte de crescimento muito acentuado. Então, ao invés de se transferir, ou seja, ao invés de levar o VLT em direção ao São Cristóvão, como era a proposta anterior, está sendo feito um estudo, e aí sim, esse estudo demora, porque são vários elementos de interferência nesse sistema, e mais do que propor um desenho, quando se fala em VLT, que é um veículo sobre trilhos, né, ou um veículo leve sobre rodas, ou metrô, ou qualquer outra possibilidade de transporte que nós encontramos em outras cidades, e podemos pensar que se adequa a São Luís, o estudo, na verdade, não é apenas de um traçado. Na verdade, o estudo é do sistema e da sustentabilidade desse sistema agregado às outras modalidades de transporte. Nós temos hoje um sistema
integrado de transporte público em São Luís, nós temos um conjunto de vias primárias, ou seja, todos esses elementos têm que se ligar, devem estar conectados com uma proposta de VLT. Então o VLT para a nossa cidade é um caminho interessante, o projeto não está abandonado, apenas nesse momento se reestuda para que ele possa potencializar, para que ele possa servir ao principal eixo populacional da cidade de São Luís, que é o eixo Itaquibacanga. Agora, há poucos dias atrás, tomou posse o Conselho Municipal, uma certa solenidade. O senhor acha que o prefeito está precisando de conselho? O senhor responde no próximo bloco. Doutor Espírito Santo, a pergunta foi a seguinte: foi empossado agora recentemente o Conselho Municipal. O senhor acha que o prefeito precisa do conselho? O prefeito Edivaldo Holanda, ele sempre precisa do conselho. Não existe governo municipal sem os conselhos e, na verdade, quando se diz conselho, se diz a participação da população. Certo. É a participação direta de todas as camadas da população. O objetivo desse conselho? Ele é o conselho que faz todo o acompanhamento da parte de desenvolvimento urbano da cidade de São Luís. Então, ele acompanha diretamente as ações que são cobertas pelo plano diretor, na área de saneamento, na área de transporte e mobilidade, na área do próprio sistema e gestão de planejamento do município. Então, ele é importante porque todas as ações na área de transporte, na área de habitação, na parte de legislação urbanística que aprova ou não determinados usos, portanto, trabalha também com as atividades econômicas, a distribuição dessas atividades econômicas no município, o fomento de toda a cadeia de produção de unidades habitacionais, desde a unidade de interesse social dos programas federais até o grande shopping center, os grandes empreendimentos. Então, todos esses temas são discutidos dentro do Conselho. E a Prefeitura é um conselho que, dentro das ações municipais, tem uma posição estratégica e vem desde 2006, o momento em que ele se instala na cidade de São Luís, vem contribuindo de uma forma significativa a esse processo de gestão que nós temos. Então, esse conselho não é fiscalizador? Ele é fiscalizador, ele acompanha e, por força de lei, várias... Isso é a Câmara que não devia fazer isso? A Câmara, como um poder diferenciado do Executivo, os vereadores... Câmara é para isso. Mas existem hoje, até constitucionalmente e depois pelo próprio Estatuto da Cidade, que é a lei federal, que regulamenta os artigos referentes ao desenvolvimento urbano da Constituição de 88, ela prevê essa participação direta da população, independente das funções que o Legislativo também constitucionalmente possui, onde o cidadão indica o seu representante vereador e o vereador se esquece o defende. Disso? Aí eu não, Mas bom, eu já não posso colocar. O meu vereador, ele não se esqueceu. De forma alguma. Me diz uma coisa, doutor, esse conselho não será mais uma perna nesse emboar da burocracia? Não, eu não acho que ele não será e como não foi. Em 2006, quando nós tivemos a revisão, na verdade, um novo plano diretor, o Conselho da Cidade, o Conselho do Município... Quantos membros desse Conselho? Eu posso aqui estar pecando pelo número, mas acho que são 44 membros. Eu posso estar errando aqui. Isso já é um comício. Mas é necessário, porque ele tem, são proporcionais, existe o poder público municipal, representantes do governo do Estado, das casas legislativas, então tem um representante da Câmara Municipal e dos diferentes atores que formam a sociedade do Vicêncio. Compreensível. Se nós temos 41 vereadores, por que não ter 42 conselheiros? É compreensível. Mas, me diga uma coisa, o que o prefeito pontua quando conversa oficialmente com o Instituto? Principalmente a nossa capacidade de produzir um conjunto de leis que não trave o desenvolvimento da cidade. E quando nós falamos aqui em desenvolvimento, não é só apenas a produção da unidade habitacional, aquele cidadão que quer aumentar um quarto na sua casa e precisa aprovar isso na prefeitura, ele quer subir um andar na sua residência e precisa de uma autorização da prefeitura, até o grande empreendimento comercial, até a indústria, o setor produtivo, que possa ser um elemento de atração
e de fomento de emprego e renda para a cidade. Então, dentro desses extremos, o que o prefeito sempre nos cobra é que a gente tenha a capacidade de forma ágil, rápida e com a participação popular, que esse é um elemento indissociável do poder público municipal hoje, ter instrumentos jurídicos que favoreçam o desenvolvimento da cidade, sem em nenhum momento desrespeitar o que nós temos de qualidade de vida que São Luís apresenta. E que impeçam pequenas e grandes invasões também, doutor. Porque, veja bem, para o senhor levantar, como o senhor diz, fazer um puxadinho, ele tem que ir no órgão da prefeitura pedir licença. E se não é pedida essa licença, imediatamente no dia vai um fiscal, perere aquela coisa. Por que não tem a mesma postura diante das invasões? O que acontece? A dinâmica de processos de autoconstrução, ou seja, que as construções do mesmo morador que, desconhecendo ou intencionalmente não respeitando a legislação municipal, constrói um quarto a mais na sua casa sem autorização da prefeitura, ou qualquer outro movimento, organizado ou não, de ocupação de uma área livre, né, para uso da moradia, essa dinâmica ela suplanta, ela consegue ultrapassar os limites hoje administrativos da prefeitura. O corpo de fiscalização ele tem um limite, né, ou seja, nós temos um número hoje de técnicos que trabalham na área de fiscalização urbanística, mas que é muito difícil esse acompanhamento cotidiano em todas as áreas da cidade. Então, muita coisa certamente acontece à revelia da legislação. Isso não é também nenhum problema ou nenhuma exclusividade da cidade de São Luís. Né? Claro. Ainda mais com o porte de 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes. Não é exclusividade, mas nós estamos na ponta disso. Nós, na ponta eu não sei, mas nós temos estamos um problema. Bem situado nisso. É um problema que, né, certamente, num determinado momento, vai ser enfrentado pela administração, mas o que acontece? Quando nós temos uma legislação que tenha por objetivo não travar nenhum processo produtivo na cidade, ou seja, uma lei que respeite as questões ambientais que São Luís tem, as questões patrimoniais que São Luís possui, ou seja, nós temos condições de oferecer ao cidadão até a possibilidade de um aumento na produção de unidades habitacionais. Isso também influencia em, de alguma forma, desestimular um processo de ocupação irregular. Então, se nós adequamos a legislação a, por exemplo, fazer com que os empresários possam utilizar os diferentes canais financeiros do governo federal, que são disponibilizados para a área de habitação popular, nós teremos o quê? Loteamentos aprovados, conjuntos, né, construídos dentro da legislação e, com isso, oferecer um maior número de unidades para as faixas que mais necessitam dessa unidade, evitando que o cidadão acabe irregularmente ocupando um mangue ou uma área não adequada. Doutor, há pouco o senhor falou da nossa proximidade através do porto com o resto do mundo. O senhor falou do nosso isolamento, nem Nordeste nem Norte criaram aí um meio norte para satisfazer a gente. A vocação natural de São Luís parece ser turismo. Quando o senhor planeja São Luís, o senhor leva em consideração isso? Nesse trabalho que o Instituto tem feito de revisão da legislação, existem aí 3 caminhos na área de desenvolvimento. Nós não podemos desconsiderar o que é a área do porto e o seu retroporto, que é aquele trecho onde, naturalmente, como uma situação que a natureza colocou aqui para São Luís, é um porto com uma profundidade significativa. Então, o estudo econômico e de aproveitamento dessa potencialidade também faz parte e é um dos caminhos econômicos da cidade. O outro, de fato, é o turismo. E nesse aspecto nós temos aí o estabelecimento ou estudo de uma área turística próxima às praias que possa, de forma adequada, receber empreendimentos que fomentem a cadeia do turismo. Ou seja, não é apenas o hotel, mas é o restaurante, são as pequenas pousadas, ou seja, são todos os usos... Serviços. Na área de serviços, né, que hoje existem zonas turísticas na cidade, dentro da legislação municipal, mas nós temos também hoje, esse estudo está sendo refeito para que outras possibilidades de serviços, de atividades ligadas à cadeia turística possam se instalar em São Luís. E principalmente a questão do centro histórico, que muito mais do que a questão da praia, nós entendemos ser um ponto de atração à atividade turística muito significativa e é um elemento que diferencia muito, né, é um produto que São Luís possui, que diferencia muito essa oferta
da nossa cidade frente a outras capitais do Nordeste, da América e do mundo, até pela característica de patrimônio da humanidade. O senhor falou nos estudos estão sendo refeitos. Exato. Estão sendo refeitos porque o estudo anterior não prestava ou porque a cidade está crescendo? Não, é porque a nossa legislação de zoneamento, parcelamento e uso e ocupação do solo, ela é de 1992. Então hoje, ela não que ela prejudique ou cause uma falta de planejamento. Hoje, as permissividades ou as não permissividades, o que a lei não permite, ela trava certos sistemas de desenvolvimento. Então, imaginar que qualquer uso, se é um uso habitacional, se é comércio, qual o tipo de comércio, tem que estar listado na lei para poder ser licenciado e começar a funcionar. Então, a lista de usos que nós tínhamos na nossa lei, que é de 92, é muito diferente. Existem vários usos novos. Um exemplo muito simples, lan house, que hoje todo bairro possui. Vem funcionando, mas de uma forma não prevista na legislação urbanística. Elas se adequam com algum, dentro da Secretaria de Fazenda, mas era um uso muito mais contemporâneo do que em 92 não existia. Então essas adequações é que estão sendo refeitas. A questão não é que a lei ou que os estudos fossem ruins. É que, na verdade... a realidade é outra. A realidade, a dinâmica ultrapassou a legislação. A lei de 92 ela já devia ter sido refeita na sequência do plano diretor em 2007 e 2008. Maior preocupação do Instituto em relação a São Luís? É o seu desenvolvimento de forma equilibrada. Ou seja, principalmente conhecer a cidade. Então, esse exercício do diagnóstico de oferecer à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do município, a Secretarias de Saúde, a Secretaria de Educação, oferecer um dado, o diagnóstico preciso de qual é a situação da nossa cidade de São Luís e, num segundo momento, oferecer instrumentos para que o desenvolvimento se faça, garantindo a qualidade de vida na nossa cidade. Nós temos um potencial ambiental, patrimonial riquíssimo e isso diferencia São Luís de outras capitais. Isso dá garantias de qualidade de vida ao seu morador. Então, a ideia é que a gente possa desenvolver a cidade, oferecer emprego e renda à população, mas mantendo esses padrões de qualidade. No Brasil todo está acontecendo uma série de manifestações solicitando soluções para a questão de transporte urbano. São Luís só tem problema nesse aspecto. E como é que o senhor está sugerindo ao prefeito, o senhor é o Instituto, as mudanças imediatas, porque essas manifestações elas são imediatistas. São. A questão da mobilidade urbana realmente foi a tônica desse processo. Tem como eu coloquei anteriormente, uma presença destacada, marcante no plano diretor, é um dos capítulos estruturantes do plano diretor, e o INCIDE tem participado junto com outras secretarias nessas questões de mobilidade. Ou seja, e faz parte dos estudos do INCIDE o acompanhamento e o inverso, a mesma coisa. A Secretaria de Transportes do município atua na revisão da legislação. A Secretaria de Transportes não pode analisar o sistema de tráfego da cidade se ela não compreende a dinâmica de crescimento dos bairros, que é o INCIDE que oferece, em parte, o diagnóstico. Da mesma forma, ela não pode estruturar o sistema público de transporte, ônibus, basicamente, na nossa cidade, se ela não tem os dados que o INCIDE propõe com relação aos novos índices, às novas formas de ocupação que esses bairros vão ter quando a lei nova for aprovada. Então, esse trabalho ele é contínuo, ou seja, oferecemos ao prefeito soluções ou apontamos alguns caminhos de forma conjunta. Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto da Cidade e a Secretaria de Transportes. Aí vai só uma questão de decisão política do senhor prefeito. E também capacidade financeira de capacidade financeira para realizar. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado. Tempo é tempo, nosso tempo está esgotado. Fique à vontade em relação ao nosso programa, use quando precisar. Tranquilo. As câmaras são suas e fale para a cidade. Nós temos, como já foi colocado, instalamos o Conselho da Cidade, o prefeito, Edivaldo, instalou o Conselho da Cidade, que é um conselho que hoje tem uma posição estratégica, porque é a primeira instância de discussão de toda e qualquer proposta e proposição que o município faz à cidade de São Luís com relação à sua legislação urbanística. Então nós temos uma esperança de um trabalho de 2013 e 2014, de muita discussão no sentido propositivo, ou seja, com uma discussão qualitativa com relação ao que a cidade realmente apresenta de problemas
e as propostas que o município tem, sim, a ofertar e a discutir com a cidade. Então nós temos uma grande esperança nesse momento que São Luís vive, onde a questão da legislação urbana está aí nas manifestações, a questão da mobilidade, a renovação da cidade de São Luís, garantindo a sua qualidade de vida. Então, nesse aspecto, nós temos aí, acho que, um ambiente de trabalho muito interessante, com a cidade primeiramente representada no Conselho. No segundo momento, a ideia é que a gente possa discutir isso em audiências públicas e certamente estaremos aqui para discutir alterações no plano diretor, a nova lei de zoneamento, os novos caminhos que a cidade de São Luís vai tomar. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. E até outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.